Mara Valinho, eu sou ginecologista, obstetra e mastologista. Hoje, como vocês me pediram, eu vou falar um pouquinho sobre a síndrome do ovário policístico, tá? É uma síndrome relativamente comum, ela comete em torno de 5 a 10% das mulheres e, como o próprio nome diz, síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. O que acontece, e que é um grande mito, que a maioria das pacientes elas já chegam para nós no consultório com o diagnóstico em mãos, né, através de uma ultrassonografia da síndrome do ovário policístico, que a gente chama de SOP. E por que elas falam isso? Elas têm um ultrassom lá com laudo de ovários polimicrocísticos. Só que um único critério não fecha o diagnóstico da síndrome, porque isso pode acontecer sem que seja necessariamente a síndrome do ovário policístico. Então, os critérios de Rotterdam, desde 2003, eles definem que para a gente fechar o diagnóstico da síndrome do ovário policístico tem que ter pelo menos 2 dos 3 critérios. E quais critérios seriam esses? Então, seria amenorreia, ausência de menstruação por mais de 3 ciclos, ou oligomenorreia, ou hiperandrogenismo clínico ou laboratorial. O que seria isso? Pelos em lugares masculinos, acne, ou a presença na ultrassonografia de ovários micropolicísticos, mais de 12 folículos, e eles têm que ter entre 2 e 9 milímetros. O que acontece é que na maioria das vezes as pessoas que fazem a ultrassonografia, elas não trazem esse dado para a gente. Então, o único critério não fecha a síndrome. Mas vamos supor que a paciente realmente tenha a síndrome do ovário policístico. E aí o grande desespero dela é se ela vai poder engravidar ou não, porque realmente a síndrome cursa com a anovulação, ou seja, ela não menstrua porque ela não está ovulando. Mas isso é um outro mito, porque entre um ciclo anovulatório e outro, ela pode sim apresentar um ciclo ovulatório, e nesse período, se ela tiver relação sexual desprotegida, ela pode engravidar. Então, a paciente que tem o diagnóstico e realmente tenha a síndrome, ela precisa se prevenir caso ela não deseje uma gravidez. Mas e o tratamento? Qual é o tratamento afinal? Então, vai depender muito da clínica da paciente e do desejo dela naquele momento. Então, a paciente que tem a síndrome, geralmente essa síndrome está associada à resistência insulínica e é mais comum em pacientes gordinhas ou com sobrepeso, apesar de poder também acometer pacientes magras. Então, se ela faz atividade física regular, uma alimentação saudável e perde peso, isso já é, na maioria das vezes, suficiente para começar a fazer com que o eixo volte a funcionar e ela comece a ovular. Mas se o desejo dela é gravidez e ela não está ovulando, então a gente pode fazer o indutor da ovulação para que ela consiga engravidar. Como existe a resistência à insulina, a gente pode fazer também para ela a metformina, porque vai melhorar essa resistência. Então, se o objetivo da paciente é contracepção, ou seja, se ela não quer engravidar, a gente pode fazer para ela uma ciproterona, que é um anticoncepcional com ciproterona, ou um anticoncepcional com drospirenona, ou se o desejo dela não é contracepção, a gente pode fazer uma progesterona na segunda fase. Agora, se a paciente está referindo para a gente hirsutismo, a gente pode fazer para ela drogas antiandrogênicas, né? A própria ciproterona e a drospirenona são. E a gente pode também fazer para ela procedimentos estéticos para melhorar isso daí. Então, vai depender muito do que a paciente deseja. É isso que eu tenho para falar para vocês. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, manda para a gente, que a gente vai estar aqui para responder. E se vocês gostaram, curte e me coloca à disposição. Obrigada.